Fala, galera, muito boa noite. Estamos entrando no ar agora, segunda-feira, 19, um pouquinho na Marrakech. Como que vocês estão? Estão bem? Final de semana foi bom. Começando a segunda-feira quente hoje. Hoje nós temos convidadas especiais. Nós vamos saber se as mulheres podem ou se não podem. Tá preparado? Ó, começa a preparar suas perguntas aí. Manda umas perguntas top, porque só tem fera aqui hoje. Tá bom? Se você ainda não apareceu pelo canal, é hora de você passar aí, deixar sua curtida. Segue a gente, né? Para você estar recebendo os conteúdos. E compartilha a live agora. Dá tempo, gente. 19 horas, vai lá para sua mãe, seu pai, para sua tia, sua sobrinha. Começa a compartilhar aí, que a gente vai ter um bate-papo bem legal aqui agora. E eu quero apresentar para vocês, não é estranho de vocês não, né? Mas o negócio tá muito bom, por quê? Porque semana que vem elas começam um programa top aqui nos estúdios Integra. Quem tá comigo? Núbia Matos e Fabrícia Marreiros. Sejam bem-vindas! Olá, pessoal! Boa noite! E aí, como vocês estão? Estamos bem animadas para a próxima semana. Isso. Tem coisa nova chegando, Coisa né? boa chegando, a mulherada. E os homens também que gostam de acompanhar o trabalho das mulheres, eles estão convidados também para estar com a gente nesse novo podcast que eu creio que vai trazer muitas informações bacanas para toda a mulherada de Macaé e de toda a região. Aí. E aí, como é que foi o final de semana de vocês? Tranquilo? Descansaram bastante? Tem certeza que é nesse assunto? Pula essa parte. Descansaram bastante. Fabrício ficou bem tranquila. Final de semana passado foi tranquilo, esse final de semana foi bem tranquilo. Não, esse até que foi mais tranquilo um pouco, né? O final de semana passado foi bem acelerado. Mas, gente, aqui, deixa eu só fazer, para quem não conhece, né, as duas, a Núbia, né, Núbia Matos, eu separei aqui, né, o currículo das duas aqui. Vamos lá. A Núbia, ela que é pastora, também é cantora, que é esse, vai cantar. Pega a viola lá, Thales. Vamos fazer um som. Ué, cantora aqui tem que ter violão, irmão. Vamos pegar a viola para fazer um som. A Núbia é pastora, cantora, terapeuta, capelã, conselheira familiar. Meu Deus do céu. Oh, Jesus. Ainda é fundadora do projeto Pastoras Equilibradas. Opa! Como se não bastasse, ela é esposa do meu amigo Estevão. Deus abençoe, Estevão. Ela é esposa do meu amigo Estevão Matos, mãe do Kaique Matheus, né? E do Cauã. Isso. Que isso, hein? Que know-how esse aí, hein? Peso pesado. Menina, além de tudo, você ainda é pastora, cantora, terapeuta, cuida de mulher, meu Deus do céu. Tô medicada, tô aqui, tô bem, mas tô medicada, né? Não, a pessoa vive tranquilo, né? Você vê a Núbia, ó, 22 anos, super novinha. Agradeço esse elogio. Tomo posse. Vamos dizer que eu estacionei aí, né? Não quis ficar por aí, né? Melhor. A Fabrícia que está com a gente ali, a Fabrícia que é advogada, é administradora de empresas certificadas em business, executive coaching, lá nos Estados Unidos, tirou onda, Nova York. Ela que é mãe também de Rafaela e esposa do marido mais lindo da cidade de Macaé, esse que vos fala. Ela diz isso. Que isso? O Estevão dá aqui pra tirar essa onda, né? Viu, Estevão? Mas é isso aí. Olha só, eu queria ouvir um pouquinho de vocês primeiro, né? A Fabrícia, a gente já esteve junto inúmeras vezes, mas falando de condomínio, falando de tantas coisas, né? E agora a gente está numa nova etapa. Eu aqui no Namarra, a gente aqui no Namarra já há alguns meses. E vocês começando uma temporada agora, né? Do Mulher Pode, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Mas eu queria ouvir de vocês um pouquinho, falar para quem não conhece, para o público que não conhece vocês, né? Fala para mim, Núbia, um pouquinho de você, de toda esse currículo, essa trajetória aí, como que é essa vida louca? Nossa, muita pressão, né? Muitas responsabilidades e eu costumo dizer que não existe amadurecimento sem dor, né? Sim. E todas as trajetórias da nossa vida fazem a gente crescer muito e sempre a minha vida foi em torno de cuidar de pessoas, estar com as pessoas,
né? Sempre visualizando e observando as necessidades das pessoas, né? Tanto no campo emocional, espiritual, né? E entendendo que a mulher ficou presa durante muito tempo em muitos paradigmas religiosos, né, sociais, né? E a gente vem tentando quebrar, desmistificar da mente de muitas mulheres muitas coisas, né, que elas podem ter a sua religião, podem trabalhar, podem ser mãe, elas podem ser uma baita mega profissional e equilibrar tudo isso, né? O segredo está no equilíbrio, no esforço. Todo mundo pode realizar os seus sonhos, né, com equilíbrio e com destreza, né? Poder ser boa em tudo que faz, sabendo administrar o que é importante, o que é urgente, o que é uma necessidade. Nós sabemos que tem sonhos que são a longo prazo, tem coisas que a gente pode guardar na gaveta e deixar o tempo certo, mais, né? isso, esperar. Não precisa dar um tiro na cabeça, enlouquecer, dizendo, minha vida é uma loucura. Não, há o tempo para todas as coisas e eu tenho certeza que há um ser que é muito interessado na sua felicidade, na sua plenitude. E é sobre isso, né, Fabrício? Que isso. Você, quanto tempo você está nesse cuidado, né? A gente está vendo ali que você é terapeuta, conselheira de familiar. Há quanto tempo você está envolvida dentro desse ambiente de cuidar de mulher, de cuidar de família? Bom, acho que desde 2007, 2008, mas em formação desde 2011. Desde 2011 para cá, que eu comecei a estudar realmente, para tentar entender mais o comportamento humano, a mente humana, né? Porque muitas coisas a gente aprende lendo na igreja. Eu sou muito autodidata, mas chega uma hora que você precisa compreender verdadeiramente a fundo aquilo que você quer trabalhar, porque senão você começa a entrar em parafuso, porque senão você começa a achar que você é um fracasso porque você não consegue alcançar determinadas áreas e tem hora que sua mente dá uma bugada. Então, tem muita coisa que não é sobre você, é sobre o outro. Tem coisa que não é sobre o outro, é sobre o tempo, é sobre a estação de que cada um está vivendo. Então, não tem jeito. Todas as áreas que a gente se dispõe a entrar, a gente tem que se aprofundar, a gente tem que estudar para saber o que está falando e para poder não se perder. Eu acho que tem muita gente se perdendo porque não se preparou para aquilo que está fazendo. Então, eu tive essa preocupação e quando eu fui estudar, eu pude também me autoconhecer, saber se era o que realmente eu queria e ninguém mais pôde me parar porque eu já sabia aonde eu queria chegar. Que isso. Agora, entender a mente da mulher é uma coisa muito simples. Eu não sei por que o pessoal tem tanto problema com isso. É uma coisa tão simples, né? É uma coisa tão tranquila. Não tem muito mistério. Você acha? Não tem muito mistério. Inclusive, Nem quando eu você. entendo. Agora que você estudou a mente, está estudando, né? Porque ninguém acaba, né? Os Não estudos, acaba. segue. Nossa. Aí depois você faz uma cartilha. Né? Eu sei que você cuida das mulheres, mas faz cartilha para os homens. Né? Faz uma cartilha bem legal. Ó, faz uma cartilha de pode, não pode. É assim, não é assim. Você tá entendendo? A gente errar mesmo nesse negócio. Não dá. Faz Não dá isso pra aí, fazer ó. caixinha. É muito complexo. É muita informação. Até Quando porque você pensa que já viu de tudo, cada tem novidade. CPF vai ser uma diferente, né? Jesus do céu, meu Deus. Mas doutora Fabrícia, ó, tô eu lá no condomínio em foco lá. Pois é, tá em outro programa, tá no programa errado. Tô lá no condomínio em foco. Bugou. Né? Mas fala pra mim, Fabrícia, esse envolvimento seu com mulheres, com pastoras, com mulheres em geral, né? Como que nasceu isso? Há quanto tempo você foi atraída por isso? O que você já praticou dentro disso? Fala um pouquinho dessa história pra gente. Na verdade, eu sempre costumo dizer que a gente estuda, né? Se prepara, mas as coisas acabam acontecendo na nossa vida de uma maneira que a gente
pode ser que a gente não espere daquela forma que aconteça. E aí, esse trabalho com mulheres vem há uns 13, 14 anos mais ou menos. E em 2018, eu fiz como a Núbia, né? Fui estudar. Eu digo que a gente se estuda primeiro para depois aplicar no outro, né? Que não dá para fazer essa cartilha feminina, né? Mulher, isso pode, isso não pode, né? E eu fui estudar sobre isso, fui estudar desenvolvimento humano, fazer uma análise comportamental, sou analista comportamental, fui estudar sobre isso. Na época que eu fui estudar, a minha ideia era aplicar isso no segmento dos negócios, do empreendedorismo, que é a minha veia, vamos dizer assim, né? Empresarial, empreendedorismo. E acabei me deparando com dificuldade de mulheres também dessa mesma forma. E hoje nós temos estudos, né, Alex, que comprovam a questão do empreendedorismo feminino, a questão de que as mulheres muitas vezes estão sustentando seus lares, as mulheres estão tendo 2 empregos, né, 2 sustentos, e eu fui estudar sobre isso a fundo, primeiro para me entender também, né, e depois para poder aplicar isso em outras áreas. A gente teve uma imersão agora, tem uns 2 finais de semana, e eu pude falar um pouquinho da minha trajetória, do que eu passei nessa fase. E depois que a gente passa por alguns processos na nossa vida, a gente aprende que a gente passou por aquilo para poder compartilhar, para poder ajudar o outro. Senão não faz sentido tudo aquilo que você passou, a sua trajetória, o seu aprendizado, seu conhecimento, para você guardar. Então, a gente acabou unindo forças no sentido de que a Núbia já tinha esse projeto com mulheres há muito tempo. Inclusive, eu tenho uma história com a Núbia, no sentido de que quando eu fui fazer o curso de analista comportamental, de análise comportamental, eu verifiquei a necessidade de você fazer uma terapia. E quem que eu fui procurar para fazer terapia? Jesus do céu. Foi a Núbia, que eu já conhecia. E a Núbia, além de terapeuta, ela é terapeuta sistêmica. O que, depois que a gente começa a estudar comportamento humano, a gente vê quão diferente é. Porque é uma técnica de terapia diferenciada. Justamente ela é feita pontualmente para você poder pegar o seu comportamento e transformar o seu comportamento. Você não vai a gente respeita outras teorias, né? Mas a gente não fica nessa terapia sistêmica. A ideia não é ficar nessa terapia sistêmica a vida toda. É você consertar o comportamento, partir para a próxima etapa, consertar aquele comportamento e partir para a próxima etapa. E aí eu fui procurar os serviços, vamos dizer assim, né, da Núbia, já conhecendo ela, mas tem várias linhas terapêuticas, psiquiatras, sim. Psicológicas, né? E eu entendo que você tem que fazer terapia ou procurar um psiquiatra, um psicanalista quando você se sente confortável. Não adianta você ficar falando da sua vida para quem você, né, não se identifica. E eu me identifiquei com ela. E a gente, no meio da terapia, a gente passou a ser amiga. Não tinha como fazer terapia. E aí uma ficou fazendo terapia da outra. Uma ficou falando assim, pera um pouquinho, agora eu sento e você fala. Aí falava. Eu fico imaginando isso, né? Eu olho vocês duas e imagino isso. Olha só, agora eu falo, você ouve. Aí vai lá, larga o aço e fala meia hora. Agora não, agora você vai me ouvir. E assim vai, né? E como que nasceu esse desejo de vocês começarem a desenvolver esse projeto junto? Já se conhecem, né? Já são amigas, tá? E como que nasceu esse momento, essa questão do podcast, a questão do trabalho, né? Porque pelo que eu percebi, não vai ser só o podcast, são N situações que vão desenrolar a partir daí, né? E como que nasceu essa ideia de vocês aí? O que motivou vocês nesse trabalho? Vamos assim, o que motivou primeiro? Na verdade, motivou a questão que a gente já trabalhava com mulheres, cada uma dentro de uma proposta um pouco diferenciada, mas dentro da mesma circunstância comportamental. E no sentido de que eu e Núbia, a gente vem conversando há um ano mais ou menos, né? Mais ou menos um ano sobre esse projeto. Vem alinhando coisas com relação a isso. E a Núbia já faz atendimento no projeto muito lindo que ela tem, de pastoras equilibradas. Inclusive, recomendo todas as pastoras a fazerem mentoria com ela.
E o desejo surgiu da gente unir forças da experiência dela com a minha e a gente trazer para fazer um projeto voltado para mulheres, onde a gente consiga identificar as empreendedoras, as pastoras, as mulheres de um modo geral, aquelas que se identificarem com o que a gente vai falar e com a nossa proposta. Mas já estamos aí menos de um ano, um pouquinho, mas já conversando sobre isso. E aí surgiu essa oportunidade, vamos dar o start, vamos ter cursos, vamos ter um projeto já para novembro, né? Uma imersão treinamento, mentoria, mulheres, tudo vai rodar? exatamente, Que sim. isso, hein? Só para mulher só? Só para mulher. Puxa vida, né? Eu tenho que pedir o Estevão montar um grupo de pastores equilibrados. Né? Falar pra ele, Estevão, monta um grupo de pastores equilibrados, que é pra gente poder também. Senão vocês vão ficando top e a gente vai ficar agarrado. Né? Então vamos começar a preparar isso aí. Olha só, tem a arte aí. Solta a arte pra gente, das meninas aí, pra gente poder ver. Né? Olha que coisa top, QD. Mostra aí pra nós. Vai aparecer lá. Que isso! Você que tá acompanhando aí, olha que top. Mulher Pode. Núbia Matos e Fabrícia Marreiros. Quando a gente começa a assistir esse podcast? Fala pra gente. Dia 14. Dia 14. Dia 14. 14 é o quê? Quinta-feira? É quinta-feira da semana que vem já? Isso. Então, gente, quinta-feira da semana que vem começa o Mulher Pode. Isso. O que a turma pode esperar do Mulher Pode? Bom, a gente vai abrir o leque aqui pra mulherada e você vai descobrir que você verdadeiramente pode. Pode. Porque isso tem tudo a ver com o empreendedorismo, né? O autoconhecimento. E muitas mulheres, elas ficam presas nos seus contextos de vida, nos seus históricos. Mas muitas vezes a vida prepara-se uns tratores assim que vêm por cima da gente. Todo mundo tem uma história de um momento assim de muita pressão, ou de dor, ou de perda, ou de sofrimento, que você acaba sendo forçado a mudar a sua vida, a tirar força de onde não tem, para começar um novo ciclo. E tem muita mulher que acha que ela não é capaz de fazer uma faculdade, de mudar um negócio, de recomeçar, né? Ah, como que eu vou dar conta de trabalhar, de cuidar dos meus filhos, né? Ou de ter um grande ministério, ou de ser uma treinadora de mulheres. Tem mulheres que não acham que não são capazes, né? E a gente vai provar que sim, que é possível, até mesmo porque nós estaremos aqui entrevistando grandes profissionais, mulheres, né, com histórias incríveis, mas que muita gente talvez vai olhar assim, mas ela teve um pai para bancar, mas ela teve uma família com condições financeiras para poder proporcionar, só que não. Existem histórias incríveis de muito esforço, de muito estudo, de mulheres que correram atrás, de mulheres que abriram mão de muitas coisas para estar onde estão hoje. Então, isso eu creio que vai trazer muita motivação, vai trazer muito enriquecimento para as mulheres de Macaé, da região, e vai dar um start na mente de muitas mulheres, porque tem muita mulher que é infeliz e não sabe por que é infeliz. Então, o que vocês acham que é mais difícil, né? Assim, que é o obstáculo maior? É a mulher compreender, né? Ela compreender que ela pode alcançar alguma coisa, que ela vale a pena ela se esforçar, que ela vai chegar em algum lugar, né? No lugar desejado, planejado, no propósito, na meta. A dificuldade é ela compreender isso que ela pode, ou a dificuldade maior é ela olhar para o ambiente que ela está e falar assim, não, eu não vou conseguir sair desse ambiente para avançar. É o sentimento dentro dela que impede ela mais, ou é o ambiente que ela olha? Porque são duas coisas distintas, né?
Uma é o pensamento dela. E a outra é quando ela olha para o ambiente e fala, não, isso aqui não me proporciona um lugar legal para mim avançar, eu não vou conseguir fazer isso tudo junto. O que vocês acham que mais impede a mulher hoje de alcançar os objetivos dela? Na verdade, Alex, é um conjunto de coisas. E dentre eles estão as crenças limitantes, quando ela olha para dentro de si e acredita que ela não consegue. E outra, o ambiente influencia. O ambiente, pessoas influenciam sim. A gente não pode desconsiderar isso tudo. E aí, o contexto em si, o conjunto de deficiências ou daquilo que ela não consegue ultrapassar, limita a visão. E aí faz com que ela não consiga ou entenda que não consegue, né, fazer aquilo que ela almeja fazer. E a gente também não pode desconsiderar, e aí tudo isso que Núbia falou, a gente vai trazer uma linguagem bastante diferenciada. A gente quer trazer aqui, sem desconsiderar a nossa visão cristã sobre o assunto. Porque hoje a gente vê muitas coisas indo para um lado totalmente extremista do feminismo, e aonde a gente tem que ter cautela para poder falar de determinados assuntos, e que a gente vai fazer questão de trazer aqui. Só que a gente quer que as mulheres consigam abrir aquela caixinha do eu estou aqui, eu não consigo, justamente nesse sentido que você está falando, e ver que ela pode sim, ela pode alcançar o que ela quer, desconstruindo muitas coisas do passado e trazendo coisas melhores para dentro de si e, inclusive, modificando os ambientes. A gente tem um poder incrível. A gente modifica ambientes. Sim. Né? E a gente, às vezes, fica só olhando o ambiente e não consegue alcançar o poder que você tem de desconstruí-lo. Porque uma mulher, quando ela chega, ela modifica o ambiente. Tanto positivamente, dependendo de como ela está interior, quanto negativamente. E a gente quer trazer coisas positivas aqui, no sentido de que ela pode, sim, desconstruir crenças limitantes, coisas do passado, inclusive o ambiente que ela vive. E para desconstruir o ambiente que a gente vive, não necessariamente a gente precisa sair do ambiente. Sim, perfeito. E você tocou aí nessa questão, né? Porque além de mulheres experimentadas em tantas áreas, com o conhecimento que vocês têm, vocês são pastoras, né? Então existe um compromisso fiel aí com a palavra. Sim. E para desmistificar, né, tudo isso que a forma hoje como... Porque quando se fala hoje em empoderamento feminino, já pensa logo a mulher mandando em tudo, fazendo tudo, tomando conta de tudo. Essa fala, ela ficou muito ruim, né? Ela soa muito ruim hoje. Porque quando a gente fala de empoderamento, né, a gente está falando de conquista, falando de avanço, mas não. Mas o que a gente percebe quando o ativismo feminino fala de empoderamento, né, é querer colocar o homem, né, de baixo. É sempre isso. E a versão, e a palavra, e o contexto bíblico não tem nada a ver com isso. Isso que você acabou de falar. O poder de mudar os ambientes. Né? A gente pega lá Esther, vê lá aquela situação toda. E de repente, né, ela está num ambiente que não seria favorável, porque ela estava entre outras mulheres lá para que o rei escolhesse uma delas. Sim. E de repente ela é escolhida. E o tio chega para ela e fala: olha só, quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te escolheu, para fazer essa mudança. O que ela faz? Ela muda o ambiente do palácio. Sim. Né? Ela muda o ambiente. Você vê que ela tem atitudes que uma pessoa comum não teria, né? Mas ela muda aquele ambiente. Tem uma fala que eu gosto muito, diz que um dos presidentes lá dos Estados Unidos, não sei qual deles, diz que estava lá com a esposa dele e saiu, né? E foi visitar, estava de férias, foi visitar a sua cidade natal. E aí, quando chega lá, eles param num posto de gasolina para abastecer. E um olha para o outro quando percebe que o frentista que estava lá no posto era um ex-namorado de adolescente lá, de juvenil, da esposa do presidente. E aí ele aproveita para tirar sarro, né? Ele aproveita para tirar sarro, fala aí, ó, tá vendo? Se você tivesse casado com ele,
você estaria abastecendo meu carro agora. E ela olha para ele e fala, não, você está enganado. Se eu tivesse casado com ele, ele seria o presidente da República. Bem assim, bem assim. É o poder de mudar o ambiente, Sim. né? Existe isso. A Bíblia fala sobre isso, né? Porque não é aquela questão que a gente sempre gosta de falar, né? Não é a mulher virtuosa, ela não está atrás, né? Ela caminha junto, lado a lado. É esse poder de influência, né, que ela precisa exercer dentro de casa, no trabalho, né, com os filhos, com todo mundo. Isso aí é top demais. Agora, Núbia, o que vocês acham, por exemplo, vocês vão entrar num ponto bem melindroso, que é esse ponto das mulheres, né? Sim. Então, eu imagino, lógico, vocês vão ter inúmeras pessoas aqui, inclusive feministas também, discutindo assuntos, temas, e eu penso que é importante ouvir, a gente precisa ouvir todo mundo. Claro. Né? Agora, o que vocês acham que vai ser a maior dificuldade de vocês nesse podcast? O que vai ser, aonde vocês acham que o pessoal vai, entendeu? Qual vai ser a maior dificuldade que vocês acham que vocês vão encontrar? Bom, eu acho que a maior dificuldade será a religiosidade. Porque as pessoas acham que tudo só se resolve no ambiente religioso. E, na verdade, o ser humano ele é um conjunto. E tudo isso é muito bíblico, na verdade. Mas as pessoas não conseguem abrir o entendimento para entender o Deus Criador que criou o corpo, a alma e o espírito e que deu todas as ferramentas para serem usadas. Sim. Eu, quando eu olho para a palavra, eu não vejo um Deus que mima ninguém. Eu vejo um Deus que manda a gente se mover. Você olha para a palavra, você vê os verbos levantai, né, vigiai, né? Então, assim, em nenhum momento ele passa a mão na cabeça da gente. Ele dá estratégia, ele diz o que é para fazer e manda a gente se mover. E isso é desde o início. Mas as pessoas têm uma religiosidade de sentar e achar que Deus tem que fazer tudo. Muitos problemas que a gente hoje percebe dentro dos casamentos, relacionamentos, né, dentro da família, acontece exatamente por causa disso. Porque as pessoas esperam. Bom, eu vou orar nesse negócio e vou esperar que Deus se mova, né? Sim. E fica lá. É isso que acontece? Com a mulher acontece. Vocês acreditam que isso acontece muito com a mulher? Com certeza. Tipo, a mulher que é crente no Senhor, e às vezes o marido nem é, né? E ela, não, eu vou orar e ponto final, e Deus vai mover esse negócio. Isso, porque ficam presas na religiosidade, mas uma religiosidade sem conhecimento. Porque uma pessoa que realmente quer algo, decide seguir por um caminho, ela mergulha para saber sobre aquilo que ela está querendo crer, para ela ter suas convicções, suas opiniões. Nós não podemos ser levados, né? O Senhor nos deu, o Criador nos deu um cérebro para pensar, para funcionar, né? Para ligar ele. Tem gente que fica esperando pelo outro. Então, por exemplo, tem muitos tabus que precisam ser quebrados, né? A mulher, por exemplo, ela não é um objeto religioso para conversão de ninguém. E aí entra o conhecimento. Por quê? Porque tem mulheres que acham que elas têm que só esperar por Deus, para que Deus faça algo, mas elas esquecem que elas têm direitos, né? Nós temos direitos, deveres, nós temos um cérebro em que o próprio Criador nos dá liberdade de fazer escolhas, e tem coisas que não são culpas de Deus, são nossas escolhas E nem do diabo, né? Porque tem muita gente muita mulher colocando culpa no diabo de situações que ele deve estar falando, opa, essa não é problema não, isso é problema seu, né? Justamente, e aí vão-se 10 anos, 15 anos, perdendo de realizar sonhos, perdendo tempo de realizar coisas incríveis que realmente vão fazer sentido à vida. E são mulheres amarguradas. E essas mulheres amarguradas, quem é ferido quer ferir.
Então, uma mulher amargurada, ela transtorna qualquer ambiente. Você entrega aquilo que você tem, né? Profissional, na igreja, na família, né? Porque se ela tem uma irmã bem-sucedida, de sangue, ela não se conforma porque a vida dela tá uma porcaria, então ela acaba fazendo com que aquele ambiente seja um ambiente ruim de se conviver, um ambiente de brigas, de discussão. Então, a religiosidade vai ser algo que vai bater de frente. Porque até mesmo porque muitos dos nossos projetos, eles vão ser em ambientes informais, para poder trazer um pouco mais dessa liberdade das mulheres poderem falar aquilo que elas querem falar, botar para fora, e a gente poder realmente, através daquilo que a gente tem estudado, trazer soluções que são simples. Tem coisas que são simples, são medidas que precisam ser tomadas. E muitas vezes tem mulheres que às vezes estão nos assistindo agora, que estão presas, estão em prisões, somente porque não têm coragem de tomar uma escolha. Só isso. Qual vocês acham que hoje é o que mais prende as mulheres, o que mais trava as mulheres hoje de conseguir avançar? Qual é o mal hoje que tem travado as mulheres? Vou jogar essa pra Fabrícia. Elas mesmas. Eu sou quem me impede romper. Na maioria das vezes, sim. É claro que a gente não pode desconsiderar uma família opressora, né? Um marido da mesma forma. Como a gente, Núbia, muito bem pontuou, eu acredito que esse vai ser a nossa maior dificuldade, a questão da religiosidade. E abrir mentes não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária nesse tempo. E muitas vezes as pessoas se limitam, e aí a gente vai falar de mulheres aqui, se limitam principalmente na igreja. Vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo tem 5 dias. Uma mulher chegou para mim, me chamou no privado e falou que tinha muito orgulho de mim, porque eu tinha estudado, etc. e tal, e que ela tinha tantos filhos e que não poderia estudar, mas que ela tinha um sonho de estudar, E eu perguntei para ela se ela queria conversar pessoalmente, tudo, e aí acabou que os horários eram incompatíveis, eu fui falando com ela no WhatsApp mesmo, mandando áudios. E eu fui criando uma estratégia. Quantos filhos você tem? Qual a idade? Qual é a faculdade que você quer fazer? Tem condições financeiras de fazer? Não tem? Qual o caminho que a gente vai? Vai ser pública? Vai ser privada? E a gente foi traçando. Foi ontem eu recebi a mensagem. Fiz minha matrícula na faculdade. Uau. Ou seja, o que eu fiz? Efetivamente fazer com que ela descobrisse que ela é capaz de fazer. Ela não vai abandonar os filhos por conta disso, que é uma culpa que a sociedade impõe às mulheres. Você vai fazer isso e seu filho. E a gente vê isso na prática. E o que eu fiz? Simplesmente fiz uma condução em auxiliá-la a ela realizar o sonho dela. E eu espero que ela termine a faculdade dela. Mostrou vai ser 4 ela, anos. Né, o caminho. Mostrei a ela o caminho que ela é capaz. E assim, talvez essa visão deturpada uma mulher tenha carregado por 30, 40 anos da sua vida e não consiga sozinha enxergar do que ela é capaz de fazer. E precise de ajuda. Qual o objetivo que você espera alcançar com a questão desse podcast que vem pro ar? Onde é o alvo que vocês querem acertar? Particularmente, mostrar que a gente vai falar sobre todos os temas aqui, temas que vão doer, temas que vão ser muito divertidos, e a gente vai falar de coisas que as mulheres, por causa da religiosidade, muitas vezes até acreditam que nem podem fazer. Parece uma coisa ultrapassada desse século, mas é verídico isso, é verdade. E elas acreditam porque foram criadas dentro de uma doutrina, muitas vezes, que elas não podem fazer determinadas coisas que elas podem fazer, porque ela foi ensinada que ela não poderia. E, claro, sem deixar de falar que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém.
E essa é a nossa palavra, que a gente não vai desconstruí-la, né? Então, assim, a gente vai explicar o que se pode, mulher pode sim, mas sem perder a essência daquilo que o Criador nos fez para fazer. Que isso, hein? Meu Deus do céu. Arrebentou. Eu tô imaginando o que vem aí pela frente, meu. Quando começar a tocar nesse assunto do que vinha como religiosidade, né? Isso daí eu acredito que realmente para o campo, né, que vocês estão pisando, que vocês estão preparando para pisar, né? Tem muita desconstrução para acontecer, Sim. né? E muitas coisas para serem fortalecidas. Né? Porque tem muita coisa tem muitas falas que hoje nós olhamos para a Bíblia e falamos, gente, pelo amor de Deus, de onde esse povo tirou esse tipo de coisa? Né? E de contrapartida tem muita gente que não pratica coisas básicas e que poderiam mudar, né? Mudar a sua vida. Não estou falando só de relacionamento, mas mudar a vida em todos os sentidos. A Núbia falou sobre a questão do mudar um ambiente, tudo isso, né? Eu sou testemunha disso, né? Fabrícia, né, me pegou um bagaço quase, né? E olha o que eu sou hoje, né? Eu não era ninguém, agora eu sou um baterista. Eu era um irmão comum da igreja, né? E agora eu sou um baterista. Né? Mas isso é importante, né? É importante demais. Você vê, eu passei, né, todo o tempo e para a questão da graduação. Fabrícia, você tem que fazer, você cuida de administrador, você lida com não sei quem, vai fazer administração, vai. Eu não, então tá bom, eu vou fazer com você. E ela fez a segunda graduação dela comigo lá. Ela foi copiando as coisas que eu fui fazendo, né? Mas tem que ouvir isso no programa ao vivo aí, bem. Mas, quer dizer, para quem acha, né, que a coisa vai demorar, não vai acontecer, né? Eu comecei com o quê, amor? Eu acho que eu tô com 52, com 48, né? Com 48 anos, né? Não, antes um pouco, a gente se formou ano passado, né? Antes um pouco, 47, eu acho. E ficamos lá 4 anos, né, vivendo uma faculdade, vivemos juntos. Pergunta pra gente quando que a gente estudava. 5 horas da manhã. Você tá entendendo? Por quê? Não dava para estudar de dia. Ela trabalhando, eu trabalhando. Então a gente estudava à noite, fazia prova de noite, entendeu? Marcava prova para os horários mais tarde. Tinha dia que a gente tinha 4, 5 provas para fazer juntos. Né? E graças a Deus, né, que entrou a questão online, ajudou a gente um pouquinho no final, porque, olha, o negócio estava complicado. Mas foi junto, né? E tão legal, quando a gente chegou lá para a formatura, que eu falei pro cara, como que chama lá, o cara que conduz lá? Cerimonialista. O cerimonialista. Falei, olha, eu vou formar com a minha esposa junto, tem como chamar nós dois? Ele, opa, claro! Aí na hora ele ainda fez uma festa, falou, quero chamar agora, né? Um orgulho, o casal. Aí entramos nós dois juntos. Mas isso é o quê? É isso que vocês estão falando, é a questão da mudança do ambiente. Tudo isso é importante. Sim. Né? E quando a mulher compreende isso, que ela tem esse poder, né? Que o Senhor trouxe essa graça sobre ela, né? A gente vê esse poder de influência desde lá do Éden. Né? Quando ela chega para Adão está lá tranquilo, fala, não, olha só, vamos lá. E não ele acaba se lascando todo por causa da influência dela naquela ocasião. Né? Mas por aí a gente vê. E assim ao longo dos séculos. A gente vê mulheres influenciando de forma terrível. Né? Você vê Sansão, que era um cara que tinha a instrução. Sansão tinha instrução. Ele sabia o que devia fazer, ele sabia o que ele estava ali para fazer, qual era o propósito. Ele tinha instrução, ele tinha. Só que ele se aproximou de uma mulher, né, que estava disposta a detoná-lo. Então, ele sabia. Isso é bom as pessoas compreenderem, né, que por mais que o marido tenha instrução, se pega uma Dalila do lado, né, vai destruir a vida, vai destruir o ministério, vai destruir carreira, vai destruir tudo. Né? Então, quer dizer, ele tinha instrução, ele achava que estava tudo dominado. Mas a mulher foi minando até ele perder aquilo que ele tinha de melhor, que era o Espírito do Senhor sobre ele. A importância, né, dessa questão. A gente sabe como funciona e é muito bom. Vocês entrarem nesse tema E a gente também quer falar dessa questão trazendo justamente esse comprometimento com a palavra de Deus, porque quando a gente fala de
a mulher se descobriu, a mulher sabe do seu poder, ela pode. Isso aí tem uma linha tênue entre você descobrir quem você é, o que você pode fazer e o que você deve ou não fazer. Sim. Porque eu posso fazer o que eu quiser. Sim, somos livres, né? Somos livres, exatamente. Me convém. E essa linha hoje que se tem estabelecido, tanto no mundo evangélico, vamos dizer assim, tanto no mundo secular, a gente tem visto que eu descobri que eu posso, e aí eu começo a querer fazer coisas que, em tese, não me convém. Sim. E aí a gente vê essa mistura, inclusive hoje, dentro das igrejas. E a gente precisa trazer esse ponto de equilíbrio. Porque eu posso, sim, mas me convém fazer? Uma vez eu disse uma coisa numa imersão e as mulheres ficaram extremamente chocadas. Chocadas num bom sentido, né? Eu disse assim, eu sei tanto que eu posso fazer tudo que eu quiser. E nesse eu posso fazer tudo, eu também descobri que tem certas coisas que eu nunca você vai me ver fazendo. Porque eu também descobri que eu posso, mas não me convém. E teve uma hora que eu falei assim, você nunca vai me ver com uma roupa tal. Eu posso, mas não me convém. E aí todo mundo ficou, nossa, você nunca usaria isso? Não, nunca usaria. Eu posso usar, mas não me convém. E essa mistura ficou muito complicada quando a gente fala de, às vezes, uma igreja um pouco mais renovada, algo do tipo, e aí você vê hoje mulheres dentro da igreja com roupas que não convém. Ela pode, mas não convém. E você vê determinadas atitudes, então é uma linha tênue entre falar sobre isso e trazer o equilíbrio de quem você nasceu para ser, que você não pode perder essa essência, você pode tudo, mas você tem que ter o norte daquilo que é a sua essência, da criação. Para que você foi criada? É aquilo que a gente estava falando essa semana. A gente estava conversando e em uma das nossas conversas eu falei, cara, existem coisas que são maldição para aquele momento, né? É problema para aquele momento, e que ao mesmo tempo, né? Ou a mesma coisa, melhor dizendo, é bênção em outro momento. Sim. E a gente precisa compreender isso, né? E se a mulher compreende isso, cara, ela tem uma pérola na mão. Com né? certeza. A gente pega o exemplo aí, para quem não conseguiu entender. A água. Né? Noé estava lá dentro do barco, né? Junto com os filhos, com a mulher, com os animais. A água, naquele momento, para as pessoas que estavam fora do barco, era maldição. Estava matando todo mundo, morrendo. Então todo mundo estava desesperado com aquela água. A água ali estava servindo de maldição, certo? Aí a gente passa para um deserto. Um cara caminhando há dias sem uma gota de água. Aquela água que era maldição lá para Noé se torna bênção agora naquele momento do deserto. Então, se a mulher consegue compreender, né, esses ambientes, sim, esses fatores, cara, pronto, né, explodiu. Então, é algo que precisa. E que o homem, na verdade, muitas vezes, cara, a gente é meio zoado, né? A gente nasceu... Então, precisa disso. Ele falou, foi ele que disse. Precisa, mas gente. A gente só tá falando de mulher aqui hoje. A gente vai chegar a hora, vai ter programa que a gente vai falar. Isso é meio zoado em alguns momentos, precisa. É necessário, É necessário no momento que a mulher chega e fala, não, cara, não vai por isso aí. É claro, erram também erram, tentando acertar. Né? Mas o cara precisa, todo homem precisa de uma mulher que saiba trazer uma palavra na hora certa, saiba falar numa hora certa, saiba compreender o momento e falar, isso aqui pode ter sido bênção para sua vida há tempos atrás. Mas hoje não faz não, que isso aqui é maldição para você. Compreendendo o momento exato de alguns acontecimentos. Sim. Né? A Fabrícia tem umas coisas legais, por exemplo, a gente vai em determinado lugar. Fomos numa festa, a gente está lá na festa. Às vezes dá um determinado momento e fala, acabou, vamos embora. Porque já deu um ambiente. Né? Já deu um ambiente. Nós fomos num casamento uma vez, chegamos lá,
de um amigo, e aí chegamos no casamento, legal, todo mundo servindo, e lá o jantar, todo mundo cumprimentando, tá? Show o casamento. Daí a pouco, todo mundo acabou de comer, né? Aí sentou, puf, acende a luz da discoteca, fumaçada, funk, não sei o que lá, e a turma cai dentro dançando, aí começa a rolar, aí cerveja, uísque pra todo lado, um olhou pro outro, tá na hora. Você tá entendendo? Então, quer dizer, é compreender o ambiente. O ambiente, há momentos atrás, estava super legal, super, né, agradável. Daquele momento para frente, virou. Então, quer dizer, e por muitas vezes o marido vai precisar disso. Né? Essa é a verdade. Que às vezes ele vai estar lá, vai estar igual um bobo, achando que, não, eu tô aqui, mas não tô me metendo. Acontece isso com você, Thales? Aí, não é verdade? E cara, tem que ser. E aí a hora que a mulher fala, opa, ó, era bênção até agora. Agora já começa a complicar, vamos embora. Você tá entendendo? Então, se a mulher entende esses ambientes, pronto, cara, já vai assim eliminar inúmeros problemas. Não é verdade? Porque existe muita ansiedade também, né? Nas mulheres, em relação a saber administrar a maternidade, o momento do casamento, o momento profissional, né? Dá para unir isso tudo, mas num momento especial da vida. Não é tudo junto assim o tempo todo, né? Existem filhos e filhos, né? Filho não vem com manual. Tem momentos na vida da gente que a gente tem que saber parar e saber priorizar que aquele momento é o momento da maternidade, é o momento de se entregar, é o momento de amamentar, né? E tantas outras questões. E vale a pena esperar cada coisa para cada momento, né? Eu costumo falar para as mulheres isso. Não fique achando que por causa de filhos os seus sonhos acabaram. Não. Vai chegar uma hora que essas crianças vão crescer, né? Uma hora as coisas vão se adequar e você vai conseguir fazer aquilo que você quer fazer. Agora, o que a própria Bíblia, como o livro dos livros, nos apresenta é uma vida com qualidade. Se a pessoa realmente for um estudante da palavra de Deus, ela vai conseguir enxergar isso. Porque a própria mulher virtuosa, a gente vê isso nela. A gente vê uma mulher produtiva, organizada, que faz e acontece. Ela coloca coisa fresca sobre a mesa, ela acorda cedo, ela faz negócios, né? Ela é incrível. Então, ela é elogiada, ela é louvada, porque ela sabe o momento certo de todas as coisas, né? E ela consegue administrar isso. Ela consegue ter essa destreza. Então, isso é qualidade de vida. Você conseguir administrar a sua vida, né? Sendo feliz. Você não precisa eliminar nada, mas você precisa ter essa sabedoria que existem as estações, existem os ciclos, existe um momento de priorizar. Tem coisas que são importantes, mas não são urgentes. Tem coisas que são urgentes e precisam. Tem coisas que são oportunidades imperdíveis. Tem aquele agora ou nunca. Existe aquele agora ou nunca, né? E isso aconteceu na minha vida e foi muito, sim, muito interessante. Porque o meu caçula estava com 8 meses. E foi a hora que eu tive desejo de estudar. Mas foi muito forte no meu coração, muito forte. Mas eu apresentei isso a Deus e eu falei, se for, tudo vai se encaminhar, as portas vão se abrir, os sinais vão, tudo vai... A conexão, né, do vai Kairos, o universo, Cronos, né? Tudo vai concorrer para que isso aconteça. E na época foi muito interessante. E toda a palavra que eu lia falava sobre atitude. Atitude, atitude, atitude. Ou seja, dependia de mim. Uma decisão minha. E tem coisas que nós nunca vamos entender por que daquele momento. É porque existe um propósito, existe um tempo. É o caso de Ana, né? O que para Ana era demora, para Deus era um propósito. Samuel tinha data para nascer porque ele tinha um propósito para cumprir. Ele ia ser um profeta que ia
ser o cara daquele tempo. Ele ia ser a voz profética para ele ir. Então ele tinha um tempo para nascer. Existia uma agenda de Deus. Nós ouvimos, né, uns dias atrás sobre isso, né, sobre as agendas de Deus. E existe a agenda de Deus na nossa vida. Então vão ter coisas que Deus vai dar um start pro você. É agora. Mas como assim, Deus? Eu não tô na idade, eu tô com um bebê, eu tô assim. Não, é agora. E aí, o que vai fazer você entender que é agora? Ele vai começar a te dar sinais, possibilidades. E eu consegui fazer uma coisa que hoje eu não consigo fazer. Que na época era trazer minha sogra uma semana para ficar em Macaé para cuidar do meu bebê. E na outra semana era minha mãe. Elas se revezavam. Que isso? Para eu ir no Rio estudar. Hoje eu não consigo trazer ninguém. Ninguém. É uma dificuldade para trazer um familiar para Macaé para me servir em qualquer coisa. Mas naquele tempo, foi Deus que fez isso. Eu consegui, durante um bom tempo, até me formar, em que elas se revezassem para que eu pudesse estudar. Porque era aquele tempo. Então, tinha que olha ser que legal. naquele ano. Você falou aí, né, da exatidão, do momento. Isso, né? Você oportunidade. compreendeu a oportunidade, né? E por você ter compreendido a oportunidade e ter agido, o que aconteceu? As coisas, né, se alinharam. Né? Se alinharam. Efésios capítulo 2, a palavra diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção. Né, com toda sorte de bênção, mas aonde? Isso é muito importante de falar. Nas regiões celestiais. Né? O problema que nós vivemos não é um problema de resposta, é um problema de acesso. Sim. Não é verdade? Não é de resposta. Nós já recebemos a resposta. O problema está no acesso. Então, quer dizer, você viu o momento, falou assim, não tem como deixar de ser agora. Então eu vou acessar isso. Deus já me abençoou. Não, mas a situação não é propícia. Não, eu vou acessar. Você está entendendo? E aí você se movimentou para acessar. Então o nosso problema não é de resposta. Lembra lá Daniel, né? Daniel lá orando, tá? E de repente o anjo chega, Gabriel chega para ele e fala, né? Olha só, não, Deus já havia respondido, só que eu estava numa batalha terrível lá em cima, né? Com o príncipe da Pérsia que não deixava eu passar. Então, a resposta nós já temos. Né? O acesso é que são elas. Né? A gente acessar aquilo que o Senhor já nos deu. Sim. Então, esse papel, principalmente para a mulher, é fundamental. Ela compreendeu o momento, né? Você deu um exemplo aí, compreendeu o momento, falou, não, eu vou nesse negócio. Eu compreendo que é o tempo. Né? E acessa aquilo que você sabe que o Senhor concedeu. E se for justamente no tempo de Deus, ele compra a briga, ele patrocina, porque eu tive uma coragem sobrenatural que talvez hoje eu não tenho essa coragem nem para descer na rodoviária da cidade natal, da minha cidade natal. Né? Tamanha violência cresceu. Antes eu acessava, eu ia para Campos, voltava. Hoje já a rodoviária já se tornou um ambiente violento, perigoso, que não dá para eu descer lá a qualquer horário, pegar um ônibus e ir. Então, assim, naquele tempo, foi me proporcionado sobrenaturalmente uma coragem para quem não sabia andar no Rio de Janeiro. Foi me proporcionado uma coragem sobrenatural. Às vezes eu sentia gente me seguindo. Eu entrava numa clínica, assim, eu entrava numa clínica, sentava na recepção e começava a ler revistas, até esperar a pessoa passar, até seguir meu caminho. E talvez se fosse nos dias de hoje, eu não teria a mesma intrepidez, porque aquele era o momento que Deus estava me lançando como uma flecha para aquele propósito, para que eu pudesse estar aqui hoje no Namarra, falando para você. É verdade. O momento oportuno de Deus, né, Fabrício? A gente como mulher, eu vejo que a gente tem essas duas nuances, né? No sentido de entender o tempo e no sentido de deixar o tempo ir. E é uma linha também muito tênue de se avançar. Tem coisas que lá na frente, como o Núbia muito bem está pontuando, que hoje não seria o tempo, mas que ela entendeu que aquele era o tempo. E aí, nesse tempo, ela precisa entender que tem coisas que ficaram para trás, que precisa ir.
E a gente fala ser humano em geral, mas as mulheres têm muito disso. Eu conquisto ou eu comecei a ter uma amizade nesse tempo proposital para que alguma coisa se cumprisse. Encerrou o ciclo. E não é que você vai deixar aquela amizade. Tem amigos de infância. Mas, e assim... Para aquela determinada situação. E assim, muitas vezes ambiente de trabalho, muitas vezes conexões religiosas, muitas vezes várias coisas e que a gente precisa entender o deixar ir. E às vezes você não consegue avançar porque você não sabe entender o tempo, nem de ser corajoso e nem de deixar ir algumas coisas. Já passou o tempo daquilo. E foi só para cumprir aquele propósito naquele determinado momento. Naquele determinado momento, as sogras dela, a sogra e a mãe vinham para cá. Olha que benção, né? E hoje já não há essa possibilidade. Né? Por causa da idade, por causa de problemas de saúde, por causa de outras situações. Então, assim, a gente precisa compreender muito esses fechar das caixinhas femininas. A gente tem muitas caixas para fechar, para abrir. Todos os dias a gente acorda com todas abertas. E aí a gente só precisa entender qual é o tempo de fechar uma, abrir a outra, ou se abre tudo junto, ou se fecha tudo junto. Isso mesmo. Né? Essa questão a gente falou aí de Efésios, né? Eu gosto muito de Isaías, e é uma chave para as mulheres também, né? Isaías diz: entremos juntos em juízo, apresente-me as suas razões para que eu possa justificá-las. Eu gosto muito desse texto, que é quando você, né, se apresenta a Deus e fala: olha só, tem uma situação aqui que está precisando ser resolvida. E você apresenta aquilo a Deus. Né? Você apresenta, você chega, entra em juízo com Ele. Né? É apresentar, é falar: não, olha só, eu tenho isso, mas por que você quer isso? Por causa disso, disso, disso e disso. Você tem acesso quando você começa a identificar, né, a importância que determinada situação tem para você e o quanto você está disposto a brigar por isso. Sim. Né? Porque às vezes você tem algo importante na sua vida e fala: isso aqui é tão importante, mas você não briga por aquilo. A verdade é a seguinte: se a gente esperar, eu sei o que tem que ser feito, se a gente esperar a vontade vir, a gente não vai fazer nunca. Não é verdade? Eu vou começar a malhar. Se você for esperar a vontade vir, você não vai malhar nunca. Eu vou começar a andar na esteira. Se você for esperar a vontade, a gente não vai andar. Né? Então, eu tenho um propósito, eu quero estudar. Se você for esperar a vontade, não vai acontecer. Não vai. Né? Então, você sabe que tem que ser feito, tem que fazer na raça. A verdade é essa. Os exemplos que nós temos na Bíblia e fora da Bíblia, né, de pessoas que venceram, que alcançaram, foram pessoas que simplesmente tomaram posição. Não tinha ambiente favorável, mas falaram: não, é isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer na marra. Né? Vou fazer na marra, vou fazer no peito, né? Na vontade, e nada vai me parar. A verdade é essa. Né? Então, eu acredito que esse ponto aí de vocês trabalharem isso nas mulheres vai ser algo muito legal, né? Vai ter muito bate-papo legal aqui, né, dentro desse contexto. Agora, olha só, eu queria ouvir de vocês o seguinte: dentro de tudo que vocês já experimentaram, né, queria alguma experiência de vocês. Passa pra gente alguma experiência que vocês viveram de alguma mulher que vocês estavam acompanhando, estavam junto, e aconteceu algo porque ela tomou uma decisão, porque ela fez determinada situação e algo foi transformado. Precisa dar nome, né? Mas algo foi transformado. Teve uma pessoa que aconteceu isso e foi impactada depois que realizou tal situação e a vida mudou. Tem algum caso que vocês podem compartilhar com a gente? Tantos, né? Pegar Pode contar 3, né? Nossa, tem muita coisa. Na verdade, Alex, toda vez que uma pessoa, né, como no nosso caso, entende o propósito, e eu tive a oportunidade já de compartilhar isso algumas vezes, toda vez que você entende aquilo que você foi designado para fazer, se uma mulher que entende que pode, ela conseguir dizer para outra mulher, seja com as suas atitudes, palavras, ou até mesmo no silêncio, que ela também pode, a gente cria, eu não vou chamar de empoderamento, mas a gente cria um universo feminino bem mais propício, com menos julgamentos e mais impulsionamento.
a gente há de convir que a sociedade fez com que a mulher fosse, muitas vezes, concorrente uma da outra. E sendo que isso não é uma verdade. Você pode, sim, dentro de uma cultura, você pode, sim, alavancar outra mulher. E essa mulher que foi alavancada, alavancar outra, alavancar outra, alavancar outra. E a gente faz uma corrente de mulheres que pode. Então, eu ainda, você está falando isso daí, eu ainda penso que muitas mulheres, as mulheres ainda são mais impulsionadas que os homens, em todas as áreas, né? Você pega um exemplo, né? Vamos pegar a rede social aí. Às vezes uma irmãzinha vai lá, uma mulher vai lá e posta uma foto. Tadinha, às vezes ela é desfavorecida de beleza, né? Às vezes ela é meio desfavorecida de beleza, não tá com a maquiagem em dia, o cabelo tá meio bagunçado, né? Tá alguns quilos sobre o peso lá. E aí ela posta uma foto lá que você fala, meu Deus, que foto é essa? O homem quando olha. E aí vem uma outra mulher de baixo e fala, linda, poderosa, gatona, né? É assim. O cara às vezes posta, o homem às vezes posta uma foto arrumado, legal, todo bonitão. E aí o cara vem embaixo, que bicho feio, que coisa horrível, né? Isso quando não fala outras coisas, né? Então, assim, eu ainda percebo que a mulher ainda tem isso. Eu não sei se é o senso, de repente, de querer trazer, né? Não, vamos impulsionar esse negócio aí. Vamos dar um incentivo nisso daí, né? E quando tá fazendo isso com amiga, é super válido, vai lá e faz. Mas depois abraça ela, fala aqui, vem cá, deixa eu te mostrar um cabeleireiro que eu tenho que é top, deixa, né? E não adianta só falar ali e deixar ela depois passar vergonha, vamos dizer assim, mas é cuidar, né? Mas eu ainda percebo que a mulher parece que cuida mais disso ainda que o homem. O homem esculacha logo, né? Às vezes não tá nem... A coisa tá legal, mas o cara quer esculachar. A verdade é essa, né? Eu ouso discordar, né? Mas tem muito isso, tem muito. Eu ouso discordar, no sentido de que o que a gente vê quando essa mulher que você citou, e vamos no exemplo dessa daí que você citou, que era um pouco desfavorecida, e a outra foi lá embaixo linda. Muito provavelmente essa que postou lá embaixo linda, né, poderosa, e a outra que postou poderosa, ela já descobriu que pode. E aí ela postou lá. Mas a maioria vai criticar, você pode ter certeza. Vai criticar e talvez não critique ali na rede social. Pode não colocar ali, exatamente, né? Exatamente. Mas vai falar por trás, vai falar mal, vai disseminar algo. A maneira agressiva das mulheres é diferente da dos homens. As mulheres, elas são mais sutis. Talvez um pouco mais gentis na grosseria. E os homens... são mais atrevidos nesse sentido, né? Mas talvez a sutileza das mulheres, Núbia pode me corrigir aí, ela seja mais pesada, porque é uma sutileza ardilosa. Mulher sabe debochar na elegância. Jesus do céu. A gente tem que encarar um negócio desse aí, é complicado demais, velho. Meu Deus do céu. E... a gente tá caminhando ali, né? A coisa tá fluindo, já tem 1 hora que a gente tá aqui batendo um papo. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como que vocês conciliam, né? Vocês falaram tanto aí da questão da mulher entender que ela pode conciliar momentos, conciliar, né, o trabalho, a escola lá do filho, dela mesmo, o estudo dela, a vida pastoral, porque aí eu tô vendo mulheres que trabalham, né? Vocês trabalham, talvez tenham mais de um emprego ainda, tem a questão da casa, tem a questão pastoral, né? Tem a questão dos filhos. Como que é conciliar esse negócio todo? Como que vocês equilibram? Como vocês equilibram isso? Como que você consegue equilibrar isso, Núbia? Hoje você tem 2 filhos que são menores, tem um Estevão para cuidar, né? Tem a igreja, tem ministério, aí tem as mulheres que você cuida, tem o trabalho. Como que você consegue conciliar esse negócio todo? Qual o segredo disso? Olha, eu acho que a gente tem que sempre estar voltando no processo inicial. A gente tem que estar sempre lembrando qual foi a palavra inicial em que nos impulsionou. A palavra inicial que nos liberou. Sim. Né? Não esquecer disso. Nós escolhemos, né, no Senhor fazer tal coisa.
Porque às vezes a gente se embola, esquece, e fica naquela murmuração, né? Ninguém obriga ninguém a casar, ninguém obriga ninguém a ter filho, ninguém obriga ninguém a ter igreja, abrir igreja, né? Todo mundo teve um impulsionamento, seja ele espiritual, uma decisão pessoal. Então a gente sempre precisa voltar, né? E lembrar. Lá no ponto de partida, né? Isso, do ponto de partida. E tentar fazer, unir tudo isso de uma forma agradável, de uma forma em que você consiga ter uma vida de qualidade com essas escolhas, né? Então, assim, programação, ter uma programação semanal, diária, é imprescindível. Não dá para viver uma vida, hoje eu procrastinar, não dá. Se você tem uma meta, se você sabe onde você quer chegar, você precisa ter uma programação, você precisa ter uma visão de vida. Essa visão de vida, ela determina o que você come, o que você veste, como você se comporta, o que você lê, e você precisa... isso vai conduzir toda a sua vida. Se eu sei aonde quero chegar e o que quero fazer, eu crio meus filhos propositalmente para eles viverem esse propósito, dentro desse propósito comigo, né? Então, assim, eu estudo, assisto coisas interessantes que estão dentro. Eu não perco tempo com coisas que não estão dentro do meu nicho, né? Claro que a gente pode se permitir descansar, ver coisas diferentes, mas sempre com aquela mente em se programar. E com o tempo, você vai delegando coisas. Tem coisas que você pode delegar, né? Você vai começando a delegar, algumas coisas você ainda governa, outras você vai delegando, você vai tendo uma habilidade tão grande que chega uma hora que você só surfa. Só surfa. E aí, aquele apavoramento todo já não é mais, né? Se eu chego na igreja, eu sei o que eu tenho que fazer, né? Se eu chego em casa, eu sei o que eu vou fazer, né? Acordei, eu sei o que eu tenho que fazer. Hoje é terça, hoje é quinta, eu sei o que eu tenho que fazer. Qual a meta do dia? Qual a programação do dia? Qual a prioridade do dia? Vão surgir milhões de coisas, mas hoje eu tenho uma coisa, algo que é a minha prioridade. Então, tudo isso vai trazendo uma habilidade e chega uma hora que a sua vida não fica enfadante nem cansativa. Você curte verdadeiramente o que você está fazendo porque você sabe para que veio. Porque você preparou para isso. O que você está falando, além de tudo, de todo esse compromisso de saber pontuar, de saber qualificar, de saber determinar quais são as prioridades, o mais importante é curtir o caminho. Com certeza. Né? Porque se não desfruta do caminho, cara... Porque tem gente que está muito preocupado com o alvo, né? Está muito preocupado em chegar. Só que a nossa vida é desfrutar do caminho. Né? Eu tenho um trajeto para cumprir. Ok, mas enquanto eu estiver nesse trajeto, eu faço o quê? Eu perco a vida, então? Eu acabo com tudo? Né? Eu vou sofrer ad eterno até conseguir alcançar aquilo. E quando a gente... Depois que alcançar, a gente vai olhar para trás e falar, e aí? O que valeu esse negócio? Eu alcancei, mas valeu o quê? O que eu desfrutei? Eu não vi nada. Né? É como você sair numa viagem, pegar um carro, passar por... Vamos para Petrópolis, para Teresópolis, vão pegar uma estrada linda, mas eu estou focado na pista e depois o cara fala, poxa, você viu aquela montanha? Não, não vi. Por quê? Porque eu estava só focado na pista que eu queria chegar em Petrópolis. E não vi nenhuma paisagem, não vi nada, né? Isso é fundamental, né? Uhum. Sim. Na verdade, a gente tem hoje, né? A maturidade também ajuda, né, Nubia? A maturidade também ajuda. Demais. Eu, por exemplo, costumo estipular metas, né? As 5 prioridades do meu dia, dentro das 5 prioridades do meu dia, tem aquelas que eu não posso deixar de fazer, independente do que aconteça. Né? E profissionalmente trabalho com prazos, então, muitas vezes, prazos fatais na vida dos clientes, na vida das pessoas. Então, ter uma agenda organizada e isso. E essa questão de desfrute no caminho é sempre um equilíbrio, Alex, porque metas
a gente também cria, a gente vai falar sobre isso aqui, a gente cria metas mensuráveis sempre, é claro, mas metas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. E aí, as de longo prazo, elas não podem, como se diz, desequilibrar as de curto prazo. Sim. Você vai fazer o aniversário do seu filho a cada 1 ano. Isso é uma meta de curto prazo. Você vai fazer uma faculdade, é uma meta de médio prazo, 4, 5 anos. Você vai querer algo mais complexo, é uma meta de longo prazo. E aí aprender isso é um equilíbrio da vida. Você não pode desfrutar o tempo todo e você também não pode deixar esse desfrute no dia a dia da sua vida, né? É aquela questão... No B tem uma música que a gente vai colocar aqui no podcast. Vai colocar aqui no podcast, não vou falar sobre ela hoje, não. Mas ela fala sobre você fazer coisas simples da vida. Na mentoria dela, ela coloca essa música para a gente poder refletir. E é justamente isso, passar por um caminho de que ele não seja tão penoso ao final. De que você consiga aproveitar o melhor dessa passagem. Porque é uma passagem. Show de bola! Galera, nós estamos chegando no final. Nós estamos chegando no final de mais um programa. E quinta-feira que vem, é isso? Sim. Quinta-feira que vem, né? Nós teremos o Mulher Pode no Ar. Então, o convidado já está no esquema, né? Durante a semana já vai estar saindo. Eita, vamos saber o que vem de bom aí na quinta-feira. Na próxima quinta a gente vai desconstruir já o problema feminino. Sim. Então, a mulherada já fica atento, né? Quinta-feira vão estar fazendo as postagens lá, liberando na mídia. E antes da gente finalizar, deixa eu trazer algo aqui para você. Você que está em busca de um espaço para fazer o seu podcast, né? Puxa vida, eu quero começar um programa. Nós estamos aqui, nos estúdios da Integra Podcast. Pense em algo lindo, maravilhoso, equipamentos de primeira, tá? Primeiro nível, bonito o estúdio. Lindo, maravilhoso. Se não fosse aqui, a gente nem faria. Não, então, se é para ser, tem que ser aqui. Então, se você está procurando um estúdio, tá, para gravar o seu podcast, esse é o lugar, Integra Podcast. Você pode ir lá no Instagram, né, Integra Podcast, vai encontrar o estúdio, tem o telefone do estúdio lá, você vai ter aqui equipamentos de primeiro, um ambiente maravilhoso para você trazer os seus convidados, né, e fazer uma transmissão de altíssima qualidade, como essa que você está vendo aqui. Então, não perde tempo, não acredito que você não é capaz, né, você é capaz de conseguir, sim. Nós estamos aqui exatamente porque nós acreditamos em algo. A gente vai ter mais uma estreia semana que vem também, né? Fala comigo, bebê! Fala comigo, bebê! Celício Aguiar, começa quarta-feira que vem. Começa quarta-feira que vem com o programa também Fala Comigo, bebê. Com certeza vai ser, né? Vai ser um estouro. Vai ser... ele tá todo no gás, estava falando com ele agora há pouco, já tá agitando tudo, tá com os convidados já para vir. Então, a galera, fique atento aí que vai vir, Fala Comigo, bebê, né? E vai ser um tempo muito precioso. E eu quero deixar vocês com as falas, fala o que vocês quiserem. Convida a mulherada pro podcast quinta-feira, avisa que o negócio vai ficar bom, né? Fica à vontade. Então, né, a gente vai botar nas redes sociais aí, o canal, né, o Instagram, nós vamos estar divulgando aí tudo para vocês ficarem antenados sobre os nossos convidados, nossas convidadas. E vai ser muito, muito bom, né, Fabrícia? Com certeza. E quinta-feira, às 19 horas, nós estaremos aqui com uma convidada maravilhosa, já desconstruindo muita coisa. Não vou dar spoiler, não. Vou dar spoiler, não, de quem é. Então, galera, beijão no coração de vocês. Obrigado por estarem aqui. Pela oportunidade. Sucesso, né, para o programa. Tenho certeza que não vai faltar excelentes falas e que vai ser um tempo disso aí, de desconstrução de muitas coisas e construção de muitas coisas boas, né? Que vocês sirvam de canal mesmo, de edificação
para muitas mulheres. E vai ter mentoria, vai ter tudo isso que vocês vão estar apresentando. Sim. Né? Com certeza vai ser um tempo muito precioso para as mulheres de Macaé e para todo o Brasil que vai estar acompanhando vocês. Com certeza. Sucesso, muito obrigado por estarem aqui comigo hoje, né? Falando um pouco desse programa. E quem sabe um dia eu apareço lá para falar um pouco dos grilos dos homens, das necessidades. Sei lá, né? Vamos ver. Ele quer o card, ele quer o card. Galera, ó, pra você que ficou com a gente até agora, muito boa noite, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Semana que vem nós estamos aqui de novo, segunda-feira, com o Namarra Cash, tá? Que Deus te abençoe. Uma fala pra você pra finalizar. Lembre-se sempre de uma coisa. Não permita que nada desvie a atenção daquilo que você recebeu para ser executado. Aquilo que Deus te chamou para fazer, meu irmão, não desvie a atenção. Vá em direção a esse propósito. Deus te abençoe. Beijo no coração. Tamo junto. Até semana que vem.